Vamos falar um pouco sobre este ministério tão importante. Falar sobre a origem e a importância desse ministério. Para começar, vamos ler o texto bíblico que se encontra lá em Atos, no capítulo 6. Diz assim a palavra de Deus. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Muito bem. É neste texto que nós entendemos que surgiu o ministério diaconal. A igreja começa em Jerusalém. E lá, naquela época, já foi notado a presença de um problema. A igreja ela era formada por judeus, sendo que entre eles 2 grupos eram diferentes. Os judeus de fala hebraica, que moravam em Jerusalém, seguiam a lei de Moisés, também conhecido como judeus puros, ortodoxos, e os judeus helenistas, que falavam a língua grega. Entre esses 2 grupos houve um problema. As viúvas dos helenistas estavam ficando esquecidas na distribuição do alimento, do suporte, da ajuda. Viúvas que necessitavam de ajuda estavam sendo discriminadas. Isso acontecendo em Jerusalém, na igreja. Então, os helenistas foram até os apóstolos, que eram os judeus de fala hebraica, e reclamaram esta situação. E a decisão foi que eles, reunidos, eles escolhessem entre eles homens cheios do Espírito Santo, para que fosse formado um grupo para suprir e resolver este problema. Então, a origem do ministério diaconal surge para resolver um problema local da igreja, para que os apóstolos não se deslocassem da sua responsabilidade e fossem servir à mesa, fossem se preocupar com essa questão. Então os apóstolos vão ficar na oração e no ministério da palavra. Então os diáconos, eles surgem para aliviar o pastor, para auxiliar o pastor. E esta é a função do corpo diaconal: auxiliar, ajudar, detectar qual é o problema da igreja e compartilhar com o pastor, para que o pastor não se envolva com esses problemas sociais, de ordem social, financeira, irmãos que necessitam de ajuda.
para que o pastor fique no ofício da oração, da ministração da palavra. Então o diácono ele vai suprir essa necessidade. Agora nós temos um fato importante que eu gostaria de dizer para vocês, que é a contribuição dos diáconos para a propagação do Evangelho. Esses dois grupos de judeus, os de fala hebraica e os de fala grega, que tiveram esse problema das viúvas que eram discriminadas, ali entre aqueles homens que foram escolhidos, os 7 homens que foram escolhidos, todos eles eram helenistas. Isso é interessante, porque as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas e os helenistas é que foram escolhidos para suprir essa necessidade. Então, entre eles, se destaca Estevão, que foi pregar o Evangelho e foi apedrejado e morto por isso. E a partir dali começa uma perseguição. E essa perseguição ela só vai acontecer para os helenistas. Então os hebreus eles vão ficar em Jerusalém, continuar em Jerusalém, os de fala hebraica. E os helenistas vão se dispersar. E nessa dispersão, Filipe vai para Samaria e vai ajudar a fundar uma igreja ali. Então, os diáconos saem e vão levar o Evangelho. E isso é muito importante porque vai desprender o Evangelho do judaísmo, que os hebreus de fala hebraica até então pensavam no cristianismo como uma seita judaica. E são os judeus helenistas que foram os diáconos, os primeiros diáconos, é que vão ajudar a cortar esse cordão umbilical para que o judaísmo e o cristianismo se separassem como religiões diferentes, muito embora o cristianismo nasce dentro do judaísmo, mas ele não era judaísmo. Isso precisava ficar claro, e os helenistas, os diáconos contribuíram para isso. E qual é a importância do ministério diaconal hoje? A importância ela é porque, assim como surgiu para suprir, resolver um problema local, esta ainda é a tônica do ministério diaconal. O ministério diaconal ele existe para resolver problemas, para suprir necessidades, para estar junto com o pastor, contribuindo ali para a igreja local. Então o diácono tem que estar atento, olhando à sua volta, quais são os problemas da igreja, ele vai levar ao pastor e o pastor também vai trazer problemas para os diáconos, para que eles unidos ali no corpo diaconal resolvam os seus problemas. Existem ministérios que não acham mais relevante ter o ministério diaconal. Eles acham que um problema pode ser resolvido com um irmão sem que ele seja diácono. A questão é que se a Bíblia nos ensina como devemos resolver um problema local através de um corpo diaconal, eu acho irrelevante a gente tentar fazer diferente. E eu fico muito feliz de estar em uma igreja que pensa assim e tem esse belo corpo diaconal, que tem nos abençoado com o seu serviço. Que Deus abençoe vocês, diáconos da Igreja Vida, nesse ministério que é bíblico e que é um ministério para servir e servir com alegria no Espírito Santo, porque diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. Diácono tem que ser pessoas... Quando Estevão ele prega o Evangelho, ele não está fazendo papel de diácono ali, mas ele está mostrando como ele era um homem conhecedor da palavra. Porque na hora da escolha, isso foram critérios importantes.
Então você, diácono, você tem que se dedicar ao conhecimento da palavra. Você tem que ser um homem íntegro, você tem que ser um homem cheio do Espírito Santo. São critérios para o diaconato. Mas a função, ela é suprir necessidades da igreja, para aliviar o pastor, para que ele se dedique com mais tempo ao seu ministério de oração e dedicação da palavra. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém.